Contextualização. As questões do Enem e a competência 2 da BNCC, Ensino Médio. Os componentes do grupo são Elisabelle dos Santos Silva, Gabriel Ferreira Leite, Jânio da Silva Santos, Lucas Fernandes dos Santos e Matheus Rosta do Nascimento Silva. O objetivo do trabalho é desenvolver a competência específica 2 da BNCC, em matemática do ensino médio por meio de problemas contextualizados das provas do Enem. A competência específica 2 nos diz para propor ou participar de ações para investigar desafios do mundo contemporâneo e tomar decisões éticas e socialmente responsáveis, com base na análise de problemas sociais, como os voltados a situações de saúde e sustentabilidade, das implicações da tecnologia no mundo do trabalho, entre outros, mobilizando e articulando conceitos, procedimentos e linguagens próprias da matemática. Habilidade. Ensino médio 13. Matemática 201. Propor ou participar de ações adequadas às demandas da região, preferencialmente para sua comunidade, envolvendo medições e cálculos de perímetro, de área, de volume, de capacidade ou de massa. A água para o abastecimento de um prédio é armazenado em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada, no reservatório 1. Há uma vazão constante, e ao atingir um nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H no nível da água do reservatório 1, em função do volume V de água no sistema? A seguir temos os seguintes gráficos. O gráfico desejado é a altura em y conforme o aumento do volume no x. No início, o gráfico será crescente, uma vez está aumentando a altura quando se aumenta o volume. No segundo momento, o gráfico será constante, porque estará preenchendo o segundo reservatório. No terceiro momento, o gráfico será crescente, com a taxa de inclinação menor que no primeiro momento. As letras A, B, E estão descartadas de imediato. Pode haver dúvida entre a letra C e a letra D, por serem parecidas. Podemos observar que o coeficiente da primeira parte de C é o mesmo da sua terceira parte, ou seja, não pode ser essa a opção, porque a taxa de inclinação precisa ser menor que a primeira. Logo, só resta a letra D. Bom, nessa segunda questão nós iremos continuar com essa habilidade. E a questão nos diz que um fazendeiro ele pretende construir um galinheiro ocupando uma área plana de formato retangular, com lados de comprimento L metro e C metro. Os lados serão cercados por telas de tipos diferentes. Nos lados de comprimento L metro, será utilizada uma tela cujo metro linear custa R$ 20, enquanto nos outros dois lados, uma que custa R$ 15. O fazendeiro quer gastar no máximo R$ 6.000 na compra de toda a tela necessária para o galinheiro. E deseja que o galinheiro tenha a maior área possível. Bom, e ele quer saber qual será a medida em metro do maior lado do galinheiro. Se será o lado de L metro ou de C metro. Os dados da questão. No lado de L metro, o metro ele custará R$ 20. Como são dois lados, basta multiplicar 2 vezes 20, que é o valor, vezes L. Assim nós obtemos 40L. Nos lados de C metro, o metro custa R$ 15. Como serão também dois lados, já que nós estamos trabalhando com uma área retangular, será igual a 2 vezes 15 vezes C, obtendo 30C. A restrição que ele nos dá é que ele só quer gastar no máximo R$ 6.000, ou seja, 40L mais 30C vai ser menor ou igual a R$ 6.000. Então, 4L mais 3C é menor ou igual a 600. Para calcular a área, basta multiplicar a base vezes a altura, que vai ser L vezes C. Agora, resolvendo a questão, nós teremos que expressar C em função de L ou L em função de C. Aqui nós estamos expressando C em função de L. E obtemos C igual a 600 menos 4L sobre 3. Agora basta substituir na área. Assim obtemos A igual a L vezes 600 menos 4L sobre 3, que é igual a 600L menos 4L ao quadrado sobre 3, que vai ser igual a menos 4L ao quadrado sobre 3 mais 200L.
Se formos parar para observar, isso daqui é uma função do segundo grau, uma parábola com a concavidade para baixo. Assim, nós podemos calcular o valor máximo dela no ponto L vértice, que vai ser igual a menos b sobre 2a. O nosso b vai ser o nosso 200 e o nosso a é menos 4 terços. Substituindo na fórmula, nós obtemos menos 200 sobre 2 vezes menos 4 terços, que é igual a menos 200 sobre 1 vezes menos 3 sobre 8, que é igual a menos 600 sobre menos 8, resultando em 75. Agora, substituindo esse nosso 75 na formulazinha de C que nós encontramos, obtemos que C é igual a 600 menos 4 vezes 75 sobre 3, que é igual a 300 terços, resultando em 100. Bom, o galinheiro ele terá lados de 75 metros e 100 metros. Portanto, o maior lado mede 100 metros, resultando assim na nossa alternativa B, 100 metros. Olá, meu nome é Elisabelle. Eu fiquei encarregada de explicar duas questões do Enem que está relacionada a uma das habilidades do ensino médio. Né? No caso, a habilidade está retratando sobre planejar e executar pesquisa amostral, né? Sobre questões relevantes, né? Usando dados coletados diretamente ou diferentes fontes. Então, para contemplar essa habilidade, uma das primeiras questões, no caso, é essa que está sendo apresentada aqui no vídeo, onde ela vai relatar que três estudantes, né, os três estudantes, no caso X, Y e Z, eles fazem um curso de inglês e para eles serem aprovados nesse curso, eles precisam ter a média maior ou igual a 6. E eles fazem 5 provas. Então, a questão é que nós encontremos a média aritmética dos 3 estudantes e descobrir se eles reprovaram ou foram aprovados. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é entender o que é a média aritmética. Nesse caso, a média aritmética vai ser a soma dos valores, né, das provas, quanto eles tiraram em cada prova, dividido pela quantidade de provas. Então, ou seja, eles fizeram 5 provas, então nós iremos somar o resultado das 5 provas e dividir tudo isso por 5. O primeiro estudante, como é possível observar, quando nós somamos as notas das 5 provas, o resultado dele vai ser 32. E quando dividirmos isso pela quantidade de provas, isso vai dar, né, ou seja, 31 no caso dividido por 5, vai dar 6,2. E como o critério para o estudante ser aprovado é que seja maior ou igual a 6, logo o estudante X foi aprovado. Quando observamos o estudante Y, quando nós somamos as notas dele, isso vai dar 30 pontos. E dividindo por 5, ele vai dar 6. Ou seja, nós temos que esse estudante também foi aprovado. Já o estudante Z, quando nós somamos todas as notas dele, isso vai dar 29 pontos. E quando dividimos por 5, chegamos ao total que ele tem média 5,8. Então, observe que apenas o estudante Z foi reprovado. Então, nós voltamos para o que a questão pede. Ou seja, ela diz, né, assim, com base nos dados da tabela e nas informações dadas, nós temos que assinalar qual dessas opções estão corretas, baseando-se, né, nos resultados da média aritmética de todos os estudantes. Então, observe que apenas a letra B é a correta, porque apenas o estudante Z foi reprovado. Então, temos que essa é a resposta final dessa questão. Agora, a questão 4, que também vai estar relacionada à habilidade, né, de planejar, executar, né, pesquisa amostrais sobre questões relevantes, né, utilizando diferentes dados, ou dados que foram coletados, né, pelo próprio estudante, ou dados de diferentes fontes. E essa questão, né, ela também vai tratar sobre isso. Então, pode observar que ela vai tratar sobre a taxa de desemprego entre os meses, né, de março de 2008 a abril de 2009. E esses dados eles foram coletados com fontes relacionadas às capitais, algumas capitais do país. No caso, né, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E essa questão está pedindo a mediana dos dados dados. Então, a primeira coisa é semelhante à anterior. Temos que saber primeiro o que é a mediana. Nessa questão, a mediana, né, nós teremos que pegar todos os valores, selecionar todos os valores dados no gráfico, né, da questão e organizar eles de forma crescente.
Poderia ser decrescente? Poderia. O importante é que a ordem não mude em todos, né, no caso, em todos os números. Tem que ser sempre a mesma ordem, ou tudo na crescente ou tudo decrescente. Quando nós fizemos isso, perceba que tem 15 números. A mediana dela vai ser o número central dessa ordem. Se nós temos 15 números, o número central vai ser o número que está na oitava posição, porque a oitava posição é o centro de uma ordem de 15 números, né, de 15 elementos. Então, observe que o elemento central aqui vai ser o 7,9. Então, nós temos que o resultado dessa questão diz que a mediana do gráfico dado, né, da questão dada, é 7,9. Alternativa certa, letra C. A questão 5, ela possui a habilidade EM 13 MAT 203. Aplicar conceitos matemáticos no planejamento, na execução e na análise de ações envolvendo a utilização de aplicativos e a criação de planilhas para o controle de orçamento familiar, simuladores de cálculos de juros simples e compostos, entre outros, para tomar decisões. Essa questão, ela fala o seguinte: uma doceira vende e entrega em seu bairro porções de 100 gramas de docinhos de aniversário. Atualmente, a taxa única de entrega é de R$10 e o valor cobrado por uma porção é R$25. Por uma estratégia de vendas, a partir da próxima semana, a taxa única de entrega será de R$15 e o novo valor será cobrado por uma porção, de maneira que o valor total a ser pago por um cliente na compra de 5 porções permanecerá o mesmo. A partir da próxima semana, qual será o novo valor cobrado em real por uma porção? Para encontrar o novo valor da porção, precisamos inicialmente calcular o custo total que o cliente paga na situação atual para a compra de 5 porções. Na situação atual, o preço por porção é de R$25, o número de porções é 5 e a taxa de entrega é R$10. Para chegarmos no custo dos docinhos, multiplicamos o preço de uma porção pela quantidade de porções, que dá R$125. Para chegarmos no custo total, somamos o custo dos docinhos com a taxa de entrega, que dá R$135. Para representar os valores na situação atual, temos a seguinte tabela: com o preço de porção de R$25, a quantidade de porções 5, o custo dos docinhos de R$125, a taxa de entrega de R$10 e o custo total de R$135. Para os novos valores, sabemos que a partir da próxima semana a taxa de entrega será de R$15. O valor total para 5 porções deverá ser de R$135. Podemos representar o novo valor por porção como X. O custo das porções vai ficar como 5x, a nova taxa de entrega é de R$15 e a equação do novo custo total vai ficar como 5x mais 15, que é igual a 135. Para representar isso, temos a tabela abaixo, onde o preço da porção não sabemos, a quantidade de porções continua a mesma, o custo dos docinhos também não sabemos, a taxa de entrega é de R$15 e o custo total permanece o mesmo de R$135. Para o custo total ser de R$135 e a taxa de entrega ser de R$15, quanto precisa ser o custo dos docinhos na próxima semana? Bom, se o custo total é R$135 e a taxa de entrega é R$15, então o custo só dos docinhos tem que ser R$135 menos R$15, que dá R$120. Agora sabemos que o custo de 5 porções na próxima semana será de R$120. Para descobrir o preço de uma porção, é só dividir esse valor pela quantidade de porções. Logo, o preço de uma porção é R$120 dividido por 5, que dá R$24. Temos aqui uma tabela com as mudanças dos valores atuais para os da próxima semana. O preço da porção passou de R$25 para R$24, a quantidade de porções permaneceu a mesma, o custo dos docinhos passou de R$125 para R$120, a taxa de entrega passou de R$10 para R$15 e o custo total permaneceu o mesmo. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C, R$24. Olá, aqui é o Matheus e eu vou dar continuidade ao nosso trabalho, apresentando aqui a questão 6, que vai ser a nossa última questão. Assim como a questão anterior, que foi a 5, ela também vai trabalhar a habilidade do ensino médio do primeiro ao terceiro ano de matemática 203. E antes de partir para a resolução, eu vou ler o enunciado. Uma imobiliária iniciou uma campanha de divulgação para promover a venda de apartamentos que podem ser pagos em 100 parcelas mensais. O valor da primeira delas é fixado no momento da compra, com o pagamento dessa primeira parcela. A partir da segunda parcela, o valor é determinado pela aplicação de um acréscimo percentual fixo ao valor da parcela anterior. Como atrativo, o imobiliário
a imobiliária fará o pagamento de todas as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Um cliente que faz aniversário no mês de maio decidiu comprar um desses apartamentos por meio do financiamento oferecido pela imobiliária e pretende escolher o mês mais adequado para realizar essa compra, de modo que o valor total dos pagamentos seja o menor possível. Qual é o mês que esse cliente deverá escolher para realizar a compra do apartamento? Aí aqui a gente tem as alternativas: fevereiro, abril, maio, junho ou agosto. Antes de tudo, a gente precisa ler e compreender o enunciado do problema. Então eu fiz aqui um resumo das informações mais importantes que a gente pode extrair a partir do enunciado. Então a gente tem que o apartamento será pago em 100 parcelas mensais, o valor da primeira parcela vai ser fixado no momento da compra, e a partir da segunda vai se aplicar um acréscimo percentual fixo sobre a parcela anterior, ou seja, é o juros composto. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pago R$100 na primeira parcela, só por um exemplo, e o acréscimo percentual for de 10%, então na segunda parcela eu não vou pagar R$100 de novo. Eu vou pagar R$100 mais 10% da última parcela, que foi 100 também. Então eu vou pagar R$100 mais R$10, eu vou pagar 110. E assim por diante, né? Os 10% da parcela seguinte não vai ser em cima dos 10 dos 100, vai ser em cima dos 110. Então os 10%, que vai ser o acréscimo, vai ser de R$11. Então isso quer dizer que a última parcela desse financiamento, que vai ser a 100ª, vai ser a parcela mais cara, vai ser a parcela que vai ter o maior acréscimo percentual. E a outra informação importante, que é relevante, que tem lá no enunciado, é que a imobiliária paga as parcelas correspondentes ao mês de aniversário do comprador. Então a gente vai ter um cliente que faz aniversário em maio e ele quer pagar o menor valor possível nesse financiamento. Então qual é o melhor mês para ele iniciar o financiamento? Isso é o que o nosso problema quer saber. Então agora que a gente já sabe o que temos que encontrar, a gente vai montar uma estratégia para resolver esse problema. Como as parcelas do mês de maio serão pagas pela imobiliária, o cenário ideal, e é o que a gente deseja, é que o financiamento tenha a maior quantidade possível de parcelas em maio e que a última parcela, que vai ser a mais cara, por causa dos juros compostos, também caia no mês de maio, para a gente justamente não pagar essa última parcela. Então, para isso, a gente vai ter que verificar quantas parcelas das 100 caem no mês de maio, de acordo com o mês que a gente começa o financiamento, e em qual mês a última parcela vai ser paga. Então, para facilitar essa análise, a gente pode construir uma tabela com essas informações e, a partir da tabela, a gente verificar qual mês atende aos nossos requisitos. Então, agora que a gente já tem uma estratégia para resolver esse problema, a gente pode colocar ela em prática e verificar se, a partir dessa estratégia, a gente vai encontrar uma resposta para o problema. Então, perceba, primeiramente, que cada ano, em cada ano são pagas 12 parcelas, porque cada ano tem 12 meses, e as parcelas são mensais. Ou seja, para cada 12 parcelas, uma corresponde ao mês de maio. E como são 100 parcelas, se a gente pegar em 100 parcelas, a gente tem 8 anos completos, que seriam 96 parcelas. E mais 4 meses para completar os 100. Não é isso? Então isso significa que, independente do mês que a gente começar o financiamento, a gente vai ter no mínimo 8 parcelas em maio, que são esses 8 anos, que equivalem a 96 parcelas. Agora que a gente já sabe isso, a gente precisa verificar em quais meses vão cair essas últimas 4 parcelas. E lembrando que a gente quer que a última parcela seja justamente no mês de maio. Então, se a gente tem pelo menos 8 parcelas, independente do mês que a gente começar, a gente quer que as últimas 4, uma delas seja no mês de maio, para maximizar a quantidade de parcelas do mês de maio. E ainda mais, a gente quer que a última seja no mês de maio, não qualquer uma das últimas 4. A gente quer que a 100ª, que é a última, caia no mês de maio, para o valor total ser mais barato ainda, o que vai ser pago, certo? Então, por se tratar de uma questão de múltipla escolha, que é uma questão tirada do Enem, não é isso? A resolução fica mais simples, porque a gente não vai precisar verificar todos os meses. A gente só vai precisar verificar os 5 meses que tem lá nas alternativas, o que agiliza na resolução. Mas se fosse uma questão aberta, a gente poderia facilmente ali analisar todos os 12 meses do ano e a gente iria encontrar o resultado da mesma forma. Então, se o financiamento ele começa no mês de fevereiro, voltando lá, a alternativa A é no mês de fevereiro, por isso que a gente vai começar a analisar esse mês. Então, se o financiamento ele começa no mês de fevereiro, os 4 últimos meses de pagamento vão ser o fevereiro, março, abril e maio, porque vão completar 8 anos completos, não é isso? Daí, os últimos 4 meses vão ser esses daqui. Então, a gente vai ter ali fevereiro, março, abril e maio. O último mês é justamente o mês de maio. Então, a gente já matou a questão aqui na alternativa A. A gente já encontrou tudo que a gente queria. A gente maximizou a quantidade de parcelas em maio e achou o mês em que
a gente começa e o último vai ser o mês de maio, que é a parcela mais cara. Então aqui, como a gente já encontrou a resposta, a gente não precisaria analisar as outras alternativas. Né? Você vai estar ali fazendo uma questão do Enem, você vai querer economizar tempo, você não vai perder tempo analisando o resto, sendo que você já encontrou o resultado. Só que aqui, como a gente não está no Enem, né, eu vou mostrar uma resolução completa com a tabela, que foi a nossa estratégia proposta, né, para verificar os outros meses também. Então aqui eu fiz uma tabela com os meses, os 5 meses que estão lá nas alternativas, a quantidade de parcelas em maio que vai ter em cada mês e onde é que vai cair a última parcela. Então perceba aqui, no mês de fevereiro, abril e maio, a gente vai ter o máximo de parcelas em maio, que seria 9. Já em junho e agosto não, a gente só teria 8. Então junho e agosto a gente já poderia descartar. Mas entre esses 3 primeiros, que vão ter 9 parcelas em maio, somente em fevereiro vai ter a última parcela em maio também. E a última parcela é a mais cara. Então se eu deixo de pagar a última parcela, eu vou estar economizando mais do que se eu escolhesse o mês de abril ou maio para iniciar o meu financiamento. Então, de fato, o melhor mês para iniciar esse financiamento, se o cliente faz aniversário em maio, é no mês de fevereiro, de acordo com a nossa tabela. Então, finalmente a gente pondo a nossa estratégia em ação e encontrando ali um resultado, a gente pode conferir esse resultado que a gente obteve a partir da estratégia, não é? E verificar se ela de fato resolve o problema proposto no enunciado. E de acordo com a tabela que a gente construiu ali, o mês de fevereiro ele vai proporcionar o maior número possível de parcelas em maio, e a última parcela, que é a mais cara, também cai em maio. Ou seja, de acordo com a nossa tabela, se o cliente deseja comprar um apartamento por meio desse financiamento, o seu aniversário no mês de maio, o melhor mês para iniciar essa compra é em fevereiro. Então aí estaria resolvida a questão 6. E o nosso trabalho encerra por aqui. Muito obrigado pela atenção.